Olá, tudo bem? Vou apresentar aqui as peças que foram escolhidas para fazer o computador. Esse computador, a gente vai fazer gravação de aula, edição de vídeos de aula. Provavelmente nós vamos também, talvez, transmitir algumas aulas online. E pensando, a gente sempre foca um pouco na qualidade, tá? Então, as peças foram praticamente escolhidas a dedo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, começar pela placa-mãe. Essa placa-mãe ela é uma B760 da Horus. Ela é Intel, ela aceita a geração 12, 13. Se eu não me engano, após uma atualização da BIOS, ela também aceita a geração 14, porque tem os mesmos pinos, o mesmo encaixe. Então, essa é a placa. E ao escolher essa placa, eu foquei em escolher um processador que tenha qualidade. Esse processador aqui, ele é um processador da Intel, ele é i5. Às vezes a pessoa olha, não, por que você não pegou um i7? Porém, para o nosso trabalho, o i5 ele já dava conta. Mas esse i5 aqui, ele não é um i5 comum. Ele é um i5 da geração 13ª KF. Se vocês separarem, ele nem vem com um cooler, porque ele acaba aquecendo um pouco mais. Ele tem uma quantidade de, por exemplo, 5.1 GHz. Ele tem bastante núcleos, 14 núcleos, 20 threads. Então isso deixa o processador muito poderoso, tá? Para a gente fazer um parâmetro, um processador i9 da décima geração não pega com esse daqui. Então é um processador muito forte. Pensando nessa placa aqui, que ela é uma B660M, ela é uma DDR5, então eu peguei aqui 32 GB de memória RAM, 5.200 GHz, tá? Acredito que isso aqui vai até sobrar um pouquinho de memória. De SSD, eu peguei dessa XPG 1 TB. Esse aqui é SS2 geração 4, acredito que vai ser suficiente. Ou talvez eu acrescento um HD ou algum outro SSD para acabar armazenando os vídeos. Já para refrigerar todo o i5, no caso, né? Eu escolhi um water cooler. Esse water cooler ele é de 360 milímetros. Isso quer dizer que ele tem 3 ventoinhas em cima. Então isso aqui ele é da marca Corsair. Eu optei algumas peças da Corsair, por mais que o preço seja um pouco mais elevado, eu sei que tem um desempenho muito bom. Placa de vídeo, não poderia faltar, claro. Esse daqui eu acredito que ele não tem nem vídeo, não tem nem vídeo pré-estabelecido dentro do processador. Então a gente pegou uma NVIDIA GeForce 4060 Ti. Pensando nas transmissões, eu acho que vai ser mais do que suficiente essa daqui por enquanto. Agora, para dar conta de todo esse equipamento aqui, a gente está com uma fonte que tem um certificado da MSI. Ela deve ter mais ou menos uns 5 anos de garantia no mínimo, tá? E é de 850 watts, que vai ser mais do que o suficiente. Daria até para colocar uma placa de vídeo maior que essa fonte iria aguentar. Aqui na frente eu tenho algumas fãs. E essas fãs aqui são da Rising Mode. Eu sei que a qualidade dela talvez não seja perfeita, porém, para esse início de setup, eu vou colocar essas Rising Mode e conforme for passando o tempo, eu vou colocando ventoinhas da Corsair. E esse daqui é um gabinete, ele é um gabinete aquário, porque eu queria que fosse um gabinete com bastante ventilação. Então, foi esse que eu escolhi também para não ter problema com encaixe de peça. Eu tenho certeza que todas essas peças aqui vão encaixar muito bem e até sobrar espaço dentro do meu gabinete. Agora eu vou montar o computador. Eu não vou fazer o unboxing de todas essas peças porque o foco desse canal, o foco é mostrar como que foi montado, é mostrar o passo a passo, um passo a passo do que a gente está fazendo aqui. Porém, não é divulgar as peças. Às vezes eu falo que uma peça é melhor que uma outra peça, por conta de pesquisas, né? Mas a ideia não é
fazer uma propaganda para a marca. Não. Agora para a gente começar, eu vou começar montando a placa-mãe, colocando as duas memórias. Vou aproveitar antes de colocar as memórias, claro. Vou encaixar o processador e no final de tudo eu vou encaixar o SSD. Então, só para recapitulando aqui, primeiro placa-mãe, vou dar uma olhadinha, vou encaixar o processador, vou colocar as duas memórias e depois colocar o SSD M2. Então, para começar essa montagem aqui, eu vou abrir essa caixa aqui da placa-mãe. Eu já havia tirado ela antes da caixa. Isso. A gente pode perceber que é uma caixa é uma placa bem robusta. Isso é muito bom. Tem bastante dissipadores de calor. Deixa eu colocar a placa aqui para conseguir arrumar isso daqui. Aqui eu vou filmar ela um pouquinho melhor para vocês terem uma noção do que é essa placa. Dá para colocar 4 slots de memória. Tem um dissipador de calor aqui, um dissipador de calor enorme. Aqui eu achei que era plástico, mas faz parte do dissipador. Aqui vai ser o SSD, o processador. Então, muito boa essa placa aqui. A primeira etapa aqui vai ser colocar a memória RAM. Como vocês podem ver, a memória RAM de 32 GB. Eu falei que o vídeo não iria ser de unboxing, né? Mas eu estou abrindo aqui com vocês, então de certa forma está virando um unboxing. Mas eu acredito que tem pessoas que fazem um trabalho de unboxing muito melhor por conta das relações de câmera. Acho que agora vai dar para focar. Vou puxar um pouquinho para frente aqui, só para eu conseguir fazer uma filmagem da câmera. Então, são duas memórias DDR5 para a placa que suporta DDR5, tá? É bom confirmar se você encaixou bem, porque geralmente um dos primeiros problemas que a gente tem quando o computador ele não liga é a memória RAM. Provavelmente não foi encaixada de modo adequado. É importante sempre ouvir os cliques. E como vocês viram aqui, antes mesmo de colocar a memória, eu fiz a conferência a conferência do encaixe para ver se ele estava correto. Memória RAM instalada, memória RAM da Corsair, muito bom. Agora eu vou instalar o processador. Eu deveria ter instalado o processador até antes de instalar as memórias RAM, mas não tem uma ordem perfeita. Vou abrir o processador aqui. O que eu tenho que tomar cuidado agora é a relação do engate, que eles falam que essa é a parte mais crítica na montagem de um processador. Então, verificar realmente, ó, como vocês podem ver, é só o processador, não tem nenhum cooler, nada para refrigerar, porque ele realmente aquece um pouco mais, ele demanda um pouco mais de cuidado. Aqui eu estou procurando aqui na placa, eu não sei se vai dar para focar, mas aqui eu tenho uma setinha, e agora eu tenho que olhar aqui na minha placa-mãe aonde fica essa setinha. Aqui já está bem nicho, no próprio, antes mesmo de abrir, ele já mostra como que eu tenho que colocar o processador. Ó.
O processador tem uma setinha no sentido desse dissipador de calor de M2 aqui. Então eu sei que eu tenho que colocar meu processador, ó, de acordo com a setinha. Eu tenho que colocar meu processador assim. Para colocar o processador não tem segredo, é lógico. Como é uma peça, você tem que tomar um cuidado. Então, primeiro eu vou abrir o slot aqui. Isso. Não precisa remover aqui, tá? Então, pego o processador. Agora eu vou tomar um pouquinho de cuidado aqui. Olha que bonito processador. Então, como vocês podem ver, a partir do momento que você encaixa o processador, ele sai essa pecinha aqui. Eu estava esperando que pulasse, né? Mas dessa vez não pulou. E é isso. Por enquanto, essa é a primeira fase. Então, processador, memória RAM instalados. Ok, então vamos lá, vamos tirar o dissipador de calor. Então, removido. Lembra de tirar esse colante na hora de colocar. Aqui ele tem um engate que na hora de colocar o processador o processador não, o SSD ele vai encaixar melhor. Então, acabei de abrir o processador. Muito bonito. Esse daqui ele já vem com um dissipador de calor, mas como eu tenho esse daqui, eu vou só usar não vou colocar o dissipador de calor do SSD. Não tem uma necessidade, mas a gente percebe que tem uma qualidade diferente esse aparelho aqui. Essa primeira fase aqui eu fiz com vocês, porém agora eu vou ter que instalar a placa no gabinete e eu não sei como que vai ficar a gravação dessa parte. Então eu vou pôr a minha placa aqui do lado e vou pegar o gabinete ali para conseguir abrir ele. Essa parte, esse gabinete é um gabinete muito bom. Ele tem um vidro aqui. Vamos abrir agora dos dois lados, porque eu quero ver como que vai ser a instalação da placa. Nessa parte de trás aqui tem os cabos, o próprio cabo do próprio gabinete, que é o cabo do power, do reset, os USB. Tem um USB 3.0 aqui na frente também, então tudo isso vai ser conectado. Mas conforme eu falei, o intuito aqui não é o unboxing ou ensinar a montar. Se vocês quiserem, eu posso deixar vídeos de pessoas montando na descrição, que eles explicam e mostram muito melhor do que eu aqui por conta das câmeras. Então, voltando aqui um pouquinho, a gente terminei de instalar a placa, terminei de instalar a placa, já dá para tirar algumas coisas daqui da mesa. Tem pessoas que falam para deixar ela um pouco mais solta de início aqui agora, para conseguir passar os fios com um pouco mais de facilidade. Eu vou dar uma olhadinha, eu prendi ela mesmo, que eu vou tentar passar os fios por aqui, ao invés de passar por trás, exatamente por trás, porque esse gabinete ele tem uma abertura diferente.
Agora eu vou colocar o computador aqui ao lado e, e vou escolher vou dar uma olhadinha na fonte. Ok. Então a fonte que eu tenho aqui, como vocês podem ver, é uma Gold MSI. Tem, ela é muito forte, ela é modular, então vamos fazer praticamente um unboxing dela aqui. Vou abrir ela rapidinho aqui. Acho que eu já tinha até aberto ela antes. Ok. Então, aqui eu tenho os cabos e aqui eu vou ter a fonte. Muito bom. Aqui no caso, vou mostrar para vocês a fonte. Aqui e aqui ela tem os módulos, tá? Eu acho muito mais fácil lidar com fontes assim. Porém, nós temos uma quantidade abundante de cabos, né? Eu não vi ainda exatamente qual é o cabo da placa de vídeo que eu vou ter que usar, mas eu posso conectá-lo depois, não tem problema. E qualquer... Aqui ó, tem até os parafusinhos da fonte aqui. E qualquer coisa eu posso conectar o cabo depois. Então, esse daqui é o do PCI, então provavelmente esse é o da própria placa de vídeo, eu vou confirmar ali. Esse daqui é o da CPU. Então, eu tenho PCI, CPU. Tudo isso vem escrito nos próprios cabos, então a gente fica mais fácil. Esse daqui que está na minha mão aqui, provavelmente é um SATA, não vamos utilizar. Aqui eu tenho um outro PCI, eu não vou utilizar este PCI provavelmente. Esse é um outro da CPU, porque às vezes tem processadores que demandam um pouco mais de energia. Não é o caso do meu processador. Esse daqui é aquele grandão que vai na própria placa, é o que dá energia para a placa. E a gente já consegue abrir a nossa placa de vídeo. Vou colocar esse daqui aqui. Esse aqui são os cabinhos que a gente usa para prender. Os outros são os porta-gato, a gente chama aqui na minha região. Nossa, dá uma olhada nessa placa de vídeo. Eu vou até parar e quero ver se eu consigo filmar um pouco melhor para vocês. Então, antes de tudo, vamos ver qual é o pino que essa placa vai utilizar. Acho que eu vou abrir para vocês. Então, olha só. Magnífica essa placa de vídeo. Ok. Uma 4060, né? Isso, 4060 Ti. Tá lacrada, né? Muito bom. Então, vou pegar aqui em cima. Vou pegar aqui. Isso. Vamos utilizar o próprio. Aqui a gente vai ter que remover todos esses plásticos e tudo mais, né? Calma, essa parte. Aqui eu ia instalar a fonte, como vocês podem ver aqui, ó. Já coloquei os cabos dela já. Tava olhando um pouco o manual. Porém eu já percebi que eu vou ter que instalar a fonte depois. Provavelmente eu vou deixar ela fora do setup aqui. Por conta do water cooler. Porque eu vou precisar encaixar uma peça bem exatamente nesse ponto aqui para encaixar a parte que vai no processador. Então não vai dar certo de colocar o cooler agora, então eu vou ter que remover, vou deixar de fora. Provavelmente eu vou ligar o computador sem estar com ela conectada aqui, ou eu conecto tudo aqui. Ainda não sei ainda certinho como que vai funcionar. Mas vamos dar uma olhadinha no water cooler aqui.
Então, water cooler da Corsair. Ele é um ótimo water cooler. Então, como vocês podem ver, tem essas peças aqui. Tem as ventoinhas da própria Corsair mesmo. São muito boas. Uma ótima qualidade. O meu gabinete, como ele é um aquário, então eu não vou ter problema nenhum de colocar aqui. Aqui está o water cooler. Vamos tirar ele inteiro aqui. Agora tem uma casca de ovo, né, que a gente fala. Eu não sei certinho o nome. Isso. Muito bonito mesmo. Aqui eu vou aproveitar. Então, primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui que eu vou precisar. Então aqui está a bomba, as ventoinhas. Vou ter que conectar essas ventoinhas rapidinho. Aqui eles vêm para os processadores.